Giganotossauros. Um dos maiores e mais mortais predadores terrestres de todos os tempos. O maior dinossauro carnívoro que já habitou a América do Sul. E existe uma chance dele ter passado no exato local em que você está agora. Hoje conheceremos sua real aparência, seu ambiente, seus hábitos, sua anatomia e sua evolução. Analisaremos cada parte do seu corpo para pintar uma imagem cada vez melhor da vida desse animal. Quando e onde viveu o Giganotossauros? Ele era de fato maior do que o Tiranossauro? Ele era inteligente? Andava em bandos? Como caçava e que tipo de predador era? Era colorido ou tinha penas? Prepare-se para trazer de volta à vida um animal extinto por 95 milhões de anos. Essa é a vida do Giganotossauros. Em 1993, um paleontólogo amador chamado Ruben Carolini encontrou um esqueleto de dinossauro que foi descrito por Coria e Salgado em 1995, apresentando ao mundo o maior dinossauro carnívoro que já habitou a América do Sul, o Giganotossauros. É um erro comum confundir o nome Giganotossauros com o Gigantosaurus, que é outro animal, um saurópode do Jurássico da Inglaterra. Giganotossauros significa lagarto gigante do sul. E seu nome completo, Giganotosaurus carolini, foi dado em homenagem ao seu descobridor. O holótipo, espécime que é usada como exemplo e referência para uma espécie animal, foi encontrada na Formação Candeleiros, na Patagônia Argentina. O esqueleto é relativamente completo, tendo sido 70% recuperado pelos paleontólogos. Isso é muito importante porque permitiu que tivéssemos uma boa noção de como era esse animal em vida logo de cara. Em 1998, um novo indivíduo foi encontrado na mesma formação, dessa vez cerca de 8% maior, deixando esse animal cada vez mais impressionante. A Formação Candeleiros representa um período do Cretáceo médio, de 99 até 97 milhões de anos atrás. Mais de 30 milhões de anos antes da evolução do Tyrannosaurus Rex. Ele ganhou logo de cara destaque entre os fãs de paleontologia e evolução, e esteve no centro do debate sobre qual foi o maior carnívoro terrestre de todos os tempos. Recentemente, esse dinossauro ganhou destaque na mídia, tendo aparecido em Jurassic World Dominion. A parte boa é que esse animal ganhou muito em popularidade com essa aparição. A parte ruim é que ele é muito feio. O design que Hollywood escolheu para esse filme é no mínimo contestável. Ele tem uma aparência de crocodilo, que lembra um estilo de paleoarte obsoleto do início do século XX. O Giganotossauros verdadeiro era menos jacaré e mais ave. Não existe nenhuma evidência de que ele fosse coberto por essas estruturas, chamadas osteodermes. O que não é incomum em dinossauros, mas não desse jeito crocodiliano. A sua vela também aparece exagerada, tudo para deixar ele com uma estética maligna e assustadora de vilão. No prólogo do filme, ele aparece derrotando um Tyrannosaurus Rex, ignorando que eles não viveram nem no mesmo continente e nem no mesmo tempo. Mas não tem problema, é aqui que entra a suspensão da descrença. Agora, vamos nos transportar para a Patagônia Argentina, 99 milhões de anos atrás, para presenciar um verdadeiro Giganotossauros. As águas rasas desses rios entrelaçados atraem todos os tipos de animais. Peixes, insetos, anfíbios, mamíferos, pterossauros e dos menores até os maiores dinossauros. E alguns dos maiores dinossauros que já existiram costumam passar por aqui. O Cretáceo sul-americano foi uma era de ouro para os saurópodes. Dinossauros herbívoros gigantes como o Andesaurus, um dos maiores animais terrestres que já existiram. O pisoteamento constante compacta o solo e impede que novas plantas cresçam, formando trilhas gigantescas na floresta, onde os titanossauros se alimentam lateralmente. Esse grupo passou a noite inteira se alimentando e veio até o rio matar sua sede. Diferente de quase tudo que vive aqui, eles têm pouco com o que se preocupar. Seu tamanho adulto o protege mesmo dos maiores predadores. Do alto de seus 10 metros de altura, ele avista um animal do outro lado da margem, uma Giganotosaurus fêmea de 20 anos de idade, Carolini.
Surpreendentemente quieta, ela também veio saciar sua sede. O titanossauro se vira de lado, levantando seu pescoço e balançando a ponta da cauda, mostrando todo o seu tamanho, em vão. Caroline não está com fome, e mesmo que estivesse, jamais se atreveria a caçar um titanossauro sozinha, ou não deveria, mas ela está no seu período fértil. A Patagônia Argentina é hoje um ambiente frio, seco e desértico, mas nos dias do Giganotosaurus era muito diferente. Esse era o mundo aproximadamente no meio do Cretáceo, na época cenomaniana. As sombras de Gondwana ainda podiam ser vistas, enquanto a Antártida, Austrália, Índia, África e América do Sul lentamente se afastavam. A América do Sul, recém-separada, vivia seus primeiros dias como um continente isolado. Isolamento que durou quase 100 milhões de anos e terminou cerca de 4 milhões de anos atrás, com o surgimento do Istmo do Panamá, conectando as Américas. 99 milhões de anos atrás, a fauna da América do Sul ainda compartilhava muitas semelhanças com a africana, por ambas derivarem do mesmo supercontinente. É por isso que temos animais muito parecidos ocupando quase os mesmos nichos nesses dois continentes. Na África, Carcharodontosaurus e Spinosaurus. Na América do Sul, Giganotosaurus e Oxalaia. Tudo isso mais de 30 milhões de anos antes do dia final dos dinossauros não avianos. Tudo isso nos leva a crer que a Patagônia Argentina era um ambiente muito mais produtivo do que hoje. A formação Candeleiros foi depositada em uma série de rios de águas rasas que se entrelaçavam na planície, formando pântanos em algumas regiões. Florestas e áreas abertas se revezavam na paisagem, respondendo principalmente à pressão ecológica dos saurópodes, os grandes herbívoros desses ecossistemas. Foi aqui, na América do Sul, do meio até o fim do Cretáceo, que viveram os maiores animais terrestres de todos os tempos, os titanossauros. Eles são essenciais para entender a vida e a existência dos giganotossauros. É muito provável que eles tenham convivido com uma série de espécies em outras formações da região, mas na formação Candeleiros são encontrados animais que com certeza compartilhavam um ecossistema com giganotossauros, como Ecrixinatosaurus, Andesaurus, Najash, Buitreraptor e Limaiasaurus. Agora vamos entender onde ele se encaixa na árvore da vida e quais os seus parentes mais próximos. Vamos olhar para a filogenia simplificada dos terópodes, considerando Allosauridia, o grupo de dinossauros que abriga o giga e seus parentes mais próximos. Allosaurus é um dos dinossauros carnívoros mais famosos do Jurássico, um predador de topo em sua época, apesar de muito menor do que seus descendentes do Cretáceo. Foi um animal muito parecido com ele que deu origem a todos os Carcharodontosaurídeos, animais da família do Carcharodontosaurus, como Giganotosaurus, Tiranotitan, Mapusaurus e uma série de animais menores mais basais. Carcharodon é o gênero do tubarão branco, que significa dente afiado. Logo, Carcharodontosaurus significa lagarto de dente afiado. Ele foi descoberto por Ernst Stromer, o mesmo homem que descobriu o Spinosaurus, e o destino dos primeiros fósseis foi o mesmo, destruído durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Nesse cladograma, eles ficam entre o Tyrannosaurus e o Spinosaurus. Isso significa que o Giganotosaurus era mais próximo do T-Rex do que o Spinosaurus. Ambos participam do grupo Aveterópoda. Mas isso também significa que Tyrannosaurus Rex é mais aparentado com qualquer ave do que com o Giganotosaurus. Ambos são Coelurosaurus. Mas tanto o Spinosaurus quanto o Giga e o Rex são Tetanuros, um grupo que se separou do seu grupo irmão, Ceratosauria, ainda no fim do Triássico. Os tetanuros abrigam a grande maioria da diversidade dos dinossauros predadores que já existiram. Entre as suas características compartilhadas estão estruturas que mantêm a cauda rígida e 3 dedos nas mãos. No início, imaginava-se que os Carcharodontosaurídeos estavam contidos no hemisfério sul, em Gondwana, mas hoje sabemos que eles eram carnívoros cosmopolitas muito bem-sucedidos que também habitaram o hemisfério norte. Na América do Norte temos Acrocanthosaurus, um dos maiores Carcharodontosaurídeos inclusive, e na Europa temos Concavenator. Recentemente, Steve Brusatte publicou um artigo sustentando que Chilanthiosaurus era um dinossauro Carcharodontosaurídeo asiático. No hemisfério norte, eles eventualmente foram substituídos pelos Tyrannosaurídeos no fim do Cretáceo, e no hemisfério sul competiam com os Abelisaurídeos, grupo ao qual pertence o Carnotaurus, por exemplo. Mas aproximadamente 93 milhões de anos atrás, todos os Carcharodontosaurídeos são extintos. Não existem registros mais novos do que isso pertencentes a essa família,
depois da sua extinção, os abelissauros e megaraptores passaram a dominar os nichos da carnivoria do nosso continente até o fim do Cretáceo. Giganotossauros compete com spinossauros e tiranossauros pelo título de maior dinossauro terópode que já existiu. Mas tudo depende do nosso conceito de tamanho. Tyrannosaurus rex é o maior por peso. Estimativas podem variar, mas é possível que ele pesasse até 7 toneladas, em comparação com as 5 ou 6 toneladas dos Giganotossauros. Peso muito próximo ao do Spinosaurus. O tiranossauro era muito mais maçudo e o giga mais esbelto, mais fino. Mesmo assim, T-Rex era o mais curto dos 3 megaterópodes, com cerca de 12 metros de comprimento, contra os quase 14 metros do giga e 15 do Spinosaurus. É possível que o Spinosaurus seja o mais longo de todos, mas o Giganotossauros ganhava na altura do ombro. Ele tinha pernas consideravelmente maiores do que as do T-Rex, e do Spinosaurus nem se fala. Ele também tinha o crânio mais longo e maior amplitude de abertura da boca. Além disso, ele tinha uma vantagem especial, ser muito mais rápido do que ambos Rex e Spino. Alguns estudos apontam que ele podia chegar a quase o dobro da velocidade de um tiranossauro, com estimativas apontando que ele poderia atingir os 50 km por hora, o que faz dele o mais rápido, mais alto e mais longo megaterópode totalmente terrestre. No entanto, Mappusaurus e Tiranotitan, outras duas espécies muito aparentadas, podiam ser tão grandes quanto. Podemos perceber que o Giganotossauros era um animal construído para velocidade. Sua mordida não era a mais forte, mas era certamente a mais rápida. Os músculos do maxilar eram construídos de forma a permitir que ele fechasse a boca com uma velocidade impressionante. Assim como as aves, ele era capaz de regular a própria temperatura, o que faria dele um animal com um ótimo apetite e uma grande necessidade calórica, principalmente durante o desenvolvimento. Eles precisavam da regulação da temperatura para crescer na velocidade em que cresciam, ou seja, muito rápido. Os sinais de que ele também era um bom corredor estão por todo o corpo, desde o perfil esbelto, o fêmur longo e a bota pública alongada para permitir uma anexação de musculatura na região da coxa e quadril. Para isso, seu sistema respiratório era muito útil. Assim como as aves, os outros dinossauros terópodes muito provavelmente também tinham um sistema respiratório muito eficiente, auxiliado por uma série de sacos aéreos. Isso, além de deixar o animal mais leve do que seria um mamífero com o mesmo volume, permite que eles tenham um aproveitamento muito maior da respiração. Isso porque nós, mamíferos, temos um sistema respiratório bidirecional, ou seja, o ar entra e sai pelo mesmo caminho, impossibilitando que 100% do conteúdo do pulmão seja trocado a cada respiração. Já as aves têm um sistema unidirecional, permitindo a elas respirar ar novo o tempo todo. Isso faria do giga um corredor muito eficiente e persistente. Mas como ele usava todas essas habilidades? Vamos vê-lo em ação. Caroline pacientemente seguiu o grupo de titanossauros durante uma boa parte do dia. No meio da tarde, a parte mais quente do dia, eles param para descansar e ventilar. Animais tão gigantes precisam tomar cuidado para não morrerem de calor, por mais que o sistema de sacos aéreos seja muito eficiente na troca de temperatura. Caroline sabe que esse é o momento mais vulnerável do bando, a única chance de enfrentá-los sozinha. Seus olhos estão no filhote. Ele está perigosamente afastado dos adultos. Ela finalmente chega até a beirada da clareira e para. Em poucos segundos, sem desacelerar, ela passa pelo filhote e rapidamente fecha a boca em seu pescoço, que mata quase instantaneamente. Assustado, o bando de Andessauros levanta e corre na direção oposta. Caroline se afasta da cena para garantir que o bando foi embora. Alguns momentos depois, ela se aproxima novamente de sua vítima, dessa vez para consumir tudo o que for capaz, o mais rápido possível. Giganotossauros tem um dos crânios mais marcantes dentre todos os terópodes. Com cerca de 1,60 m de comprimento, é seguramente um dos crânios mais longos dentre os vertebrados terrestres. Ele tem um perfil achatado e longo, funcionando como um imenso machado, pronto para desferir golpes muito rápidos. Ele é surpreendentemente leve, já que é repleto de pequenas cavidades ocas, tornando o crânio super pneumatizado. Não apenas o crânio, como uma boa parte do seu esqueleto, tornando ele muito leve e ágil para um animal do seu tamanho. Talvez para aumentar a eficiência das trocas de calor com o ambiente, ele tenha uma das maiores fenestras antiorbitais, possivelmente o ajudando a não superaquecer depois de corridas exaustivas.
podemos perceber também que do topo da cabeça até quase a ponta do focinho apresentava rugosidades que em vida provavelmente eram zonas de anexação de estruturas queratinosas, como chifres. Ainda não está clara a exata função dessas rugosidades, se é que tinham alguma. Talvez elas protegessem o crânio em lutas em que era comum um morder a cara do outro. Talvez fossem usados diretamente em combate, ou a boa e velha hipótese do display. Diferente do Tyrannosaurus, que tinha uma visão binocular, Giganotosaurus tinha uma visão mais lateralizada. Isso significa que ele tinha uma amplitude maior de vista, mas uma percepção de profundidade menos aguçada. Sua mandíbula tinha um formato peculiar, começando larga, subitamente afinando e terminando com um tipo de queixo proeminente. Esse queixo pode ser uma das características mais marcantes desse animal. É para onde você tem que olhar quando quiser distinguir Carcharodontosaurus do Giganotosaurus. Existem hipóteses que esse prolongamento podia ajudar a resistir ao impacto de mordidas muito rápidas, absorvendo energia que poderia quebrar o crânio. Seus dentes também eram bastante distintos. Eles tinham um formato de faca, muito diferente dos dentes cônicos de Spinosaurus, por exemplo, adaptados para presas aquáticas. Esse formato permitia que ele fosse mais generalista, se alimentando de uma ampla variedade de animais. O esmalte reforçado apresentava serrilhas nas extremidades, com pequenos sulcos onde o sangue podia correr. Sua mordida e os seus dentes eram adaptados para tirar o máximo de sangue possível com uma mordida só, diferente dos dentes e do crânio do Rex, que servia claramente para esmagar ossos. Giganotosaurus matava, dando uma mordida certeira, arrancando um pedaço de carne e esperando sua vítima sangrar até a morte. O cérebro desse animal pode ser extrapolado através de análises da cavidade encefálica preservada, ou seja, o buraco deixado pelo cérebro dentro do crânio. Os cientistas são capazes de entender quais áreas do cérebro eram mais privilegiadas e quais eram menos com essa informação. As imensas similaridades entre o cérebro de Giganotosaurus e Carcharodontosaurus confirmam o parentesco próximo entre os dois. Apesar do Giganotosaurus ter um cérebro ligeiramente maior, ambos tinham cérebros relativamente pequenos para o seu tamanho, o que não significa que eles eram pouco inteligentes. Principalmente se eles viviam em grupo, sua inteligência podia ser surpreendente, podendo até mesmo planejar ataques coordenados. As extremidades da boca eram revestidas com uma série de foramens, aberturas no crânio que dão passagem para vasos sanguíneos e nervos. Isso sustenta a ideia que essa região suportava alguma estrutura em vida, como um lábio sensível à temperatura ou vibração. Por isso, o nosso Giganotosaurus tem lábios, diferente do giga crocodilesco de Jurassic World. Os braços do Giganotosaurus não eram nem os maiores e nem os menores proporcionalmente entre os grandes terópodes, mas eles eram extremamente robustos e musculosos, com 3 dedos. O primeiro dedo sustenta uma garra maior, bastante curva, que pode ter auxiliado a sangrar vítimas de sua predação. As mãos eram viradas uma contra a outra, sendo incapazes de girar o pulso como fazemos, movimento chamado pronação. Isso é verdade para uma boa parte dos dinossauros bípedes. Então, se imita um dinossauro assim, e não assim. Outra característica que chama atenção nos Carcharodontosaurídeos no geral é a presença de uma vela, às vezes sutil e às vezes nada sutil. É seguro dizer que os animais dessa família têm algumas das velas mais estranhas de qualquer animal. Elas são formadas por um alongamento da espinha dorsal das vértebras, assim como nos espinosaurídeos. Mas diferente deles, essas velas pareciam mais robustas e mais diversas em seus formatos. Ela parece ser uma tendência ancestral do grupo, dada a distribuição dessa característica por toda a filogenia. O Acrocanthosaurus, predador norte-americano de mais de 12 metros, tinha a maior vela dentre todos os Carcharodontosaurídeos gigantes, começando no pescoço e se estendendo até a cauda. Muito se debate sobre a função dessas velas em vida, e se seria parecido com a função da vela do Spinosaurus, mas não parece ser esse o caso. Por conta da variedade de formatos, existe uma boa chance dessa estrutura estar relacionada com a seleção sexual, um fator constantemente menosprezado que pode ter uma imensa influência na vida desse animal. Enquanto se alimenta, ela precisa se manter atenta. Esse é um lugar perigoso. Um Giganotosaurus macho. Ele é ligeiramente menor e bem mais novo do que Caroline. E a carcaça volumosa, ainda quente, não é a única coisa que o atraiu. Ele quer procriar e tem seguido o cheiro dos feromônios de Caroline há dias. Ele se aproxima lentamente e ela o observa atenta. Se ela não estivesse receptiva, ele já saberia a essa altura.
Ele abre a boca ao máximo que consegue, mostrando as cores de sua língua e do interior de sua boca. Com os braços abertos, ele cisca, deslocando uma imensa quantidade de lama, borrifada com seus feromônios. Ele está ao mesmo tempo se mostrando e marcando território. Caroline gosta do que vê e se aproxima para inspecionar. Ela se inclina, subindo sua cauda para o alto, e ele se alinha com ela, se inclinando na direção oposta, provocando contato entre as cloacas. O esperma é transferido e uma ligação é estabelecida. Ele vai acompanhar ela aonde ela for, de agora em diante. Eles e seus filhos formarão um bando até que eles cheguem na idade adulta. Isso aumentará as chances de sobrevivência de todos os envolvidos. Alguns dias depois, dezenas de ovos estão sob a proteção do casal. Eles vão se revezar para cuidar do ninho sem nunca deixá-lo desassistido. Assim como os dinossauros atuais, as aves, o Giganotosaurus devia ter uma cloaca, um orifício compartilhado para todos os fins. A reprodução devia se dar via contato cloacal, mas os meios de contato ainda são bastante debatidos. Como qualquer dinossauro, ele nascia relativamente pequeno, e suas chances de chegar até a idade reprodutiva são baixas. Até hoje não temos nenhuma evidência direta da reprodução e da infância do Giganotosaurus. A coisa mais próxima que existe é Scipionix, uma espécie italiana conhecida por apenas um fóssil, datado em 113 milhões de anos, 13 milhões de anos mais antigo do que o Giganotosaurus. Um pequeno dinossauro de meio metro que primeiro foi considerado um Compsognathidea, mas hoje é dado como um Carcharodontosauridae jovem, com cerca de 3 dias de vida. Ele tem preservado em seu estômago pedaços de lagartos e peixes, que podem ter sido caçados por ele ou sido oferecidos pelos pais. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro dinossauro encontrado na Itália, mas nada garante que a infância do Giganotosaurus, do outro lado do mundo, 13 milhões de anos depois, seria idêntica à de Scipionix. As extrapolações que fazemos são um tanto quanto especulativas, mas nada absurdas, já que se baseiam em evidências comportamentais de outros dinossauros, extintos e viventes. As aves são um grupo extremamente inteligente, que muito frequentemente engajam em cuidado parental altamente complexo. É muito possível que Giganotossauros fossem pais e mães superprotetores, cuidadosos e dedicados. Sob o cuidado de seus pais, eles podiam aprender a caçar em grupo, aumentando as chances de abater as maiores presas disponíveis em seu ambiente, os saurópodes. Assim, se aproveitariam das presas de seus pais para crescer freneticamente durante sua infância e adolescência. Como animais de sangue quente, eles eram capazes de sustentar um ritmo de crescimento constante e acelerado, se provida energia e nutrição necessária. Nesse mundo, crescer tão rápido quanto possível era uma questão de vida ou morte. Mesmo assim, o crescimento do giga não era o mais rápido entre os dinossauros. Uma análise dos anéis de crescimento dentro dos ossos de grandes dinossauros predadores revelou que Tyrannosaurus rex crescia mais rápido ainda, mas Giganotosaurus crescia constantemente. Carcharodontosaurideus podem ter sido os dinossauros superpredadores mais longevos, podendo alcançar 50 anos de idade e demorando até 20 anos para atingir a maturidade sexual. Para um Giganotosaurus, crescer sozinho seria extremamente desafiador. Primeiro, ele seria capaz de se alimentar apenas de insetos e os menores anfíbios, répteis e mamíferos. Para isso, eles precisavam ser predadores ágeis e perspicazes desde o nascimento. Na medida em que cresciam, precisariam se adaptar a capturar presas cada vez maiores, se deslocando na cadeia alimentar até se tornar um predador de saurópodes. Talvez as diferentes habilidades de membros de um grupo de idades variadas fizessem parte da estratégia de caça coordenada desses bandos. Uma descoberta incrível em Canhadon del Gato é a nossa única evidência direta de comportamento gregário em Carcharodontosaurideus, onde foram recuperados ossos que pertenciam a no mínimo 7 indivíduos de Mapusaurus, de idades diferentes. Sendo o Mapusaurus um animal muito aparentado e muito parecido com o Giganotosaurus, é razoável inferir que Giganotosaurus também não vivia sozinho. As cores que usamos em nosso modelo Caroline são totalmente especulativas. Até hoje não existem evidências da pele e por consequência das cores do Giganotosaurus. Alguns poucos dos milhões de fósseis conhecidos pela ciência
tenha um nível de preservação tão excepcional que nos permita olhar em microscópios eletrônicos em busca de decifrar sua cor original. Por incrível que pareça, para alguns animais temos 99% de certeza das suas cores em vida, como o Sinosauropteryx. Se ficou curioso, se inscreve porque esse é o tema do próximo vídeo do canal. Assim como a vasta maioria dos animais, Giganotosaurus dá a liberdade total aos artistas para representar as cores como bem queiram. Olhando para os dinossauros viventes, no entanto, vemos uma imensa gama de cores e padrões. Desde os mais discretos com detalhes iridescentes, como os pombos, até os pavões e aves do paraíso, que ostentam cores exuberantes e padrões psicodélicos. Então praticamente nada está fora das possibilidades quando falamos de um animal extinto como o Giganotosaurus. Nosso modelo tem cores de uma certa forma conservadoras e pouco chamativas, como são os de animais gigantes da nossa época que vivem em ambientes similares. O macho, no entanto, é mais exuberante, um pouco menor e com as rugosidades do crânio mais acentuadas. Isso é efeito da seleção sexual, que pode ter favorecido os machos mais bem-sucedidos no display sexual. Essa é uma grande tendência entre os dinossauros viventes, que pode até mesmo explicar outras partes da anatomia de muitos animais. Às vezes ficamos procurando possíveis funções para estruturas que parecem até mesmo prejudiciais para os animais, quando na verdade aquilo só era sexy para as fêmeas. Evolução não é sobre perfeição, e a seleção sexual constantemente prova isso, punindo justamente os machos bem-sucedidos na reprodução, como o pavão macho, que tem sua mobilidade reduzida em consequência da sua cauda longa e pesada. Talvez Giganotosaurus usasse suas cores para se camuflar, talvez ele usasse para impressionar parceiros. Existe também uma chance de terem desenvolvido colorações aposemáticas, quando um animal tem uma cor extremamente destacada e chamativa, no intuito de alertar sobre o perigo que ele representa. No entanto, isso é muito mais comum em animais pequenos. A grande chance é que Giganotosaurus fosse muito parecido com a nossa Caroline. Mas enquanto a possibilidade desse animal ter tido penas, sabemos que os ancestrais dos dinossauros já tinham estruturas semelhantes a penas simples e filamentos queratinosos. Eles estão presentes em uma ampla gama de dinossauros em todos os ramos da sua genealogia. Mas percebemos uma tendência. Enquanto dinossauros menores são cobertos quase totalmente por penugens e filamentos, os dinossauros gigantes tendiam a perder essa cobertura, a substituindo por uma pele grossa, às vezes revestida de osteodermes e escamas. Levando essa tendência em consideração, é razoável supor que se ele tivesse penas, não teria muitas, e nem seriam parecidas com as penas das aves atuais. Talvez elas tivessem um papel no display sexual, fazendo dos machos aparentemente maiores e mais coloridos. Isso é sustentado por pequenas cavidades na una de concavenator, que podem ter sido zonas de inserção de penas. 2 anos se passaram. Caroline e seu companheiro continuam juntos, mas agora acompanhados de seus rebentos. Um Giganotosaurus adulto consegue passar mais de uma semana sem comer. Um filhote, não. É por isso que de mais de 30 ovos, apenas 2 sobreviveram os primeiros 2 anos de vida. Quando a fome bate, eles ficam agressivos. Hostilidade se instala entre os irmãos. Uma boa parte dos filhotes acaba sendo canibalizado pelos irmãos mais fortes. Agora que restam apenas 2, eles não podem mais contar com isso. Um grupo de titanossauros se aproxima. Eles se alinham na borda da floresta e enquanto alguns comem, outros derrubam árvores para alimentar sua prole. Eles são muitos e os filhotes estão protegidos entre as árvores, onde animais gigantes têm pouca mobilidade. Com o pouco cuidado e a imprudência que o desespero produz, ela se aproxima sozinha de um titanossauro adulto. O Andesaurus, percebendo a aproximação, se vira e passa a intimidá-la. Suas narinas se inflam e ele mostra todo o seu tamanho, na esperança de desencorajar o predador. Caroline faz seu movimento, mas ao invés de fugir, seu oponente avança em sua direção. Um Andesaurus pode chegar a pesar 70 toneladas. Fatality. Com seu crânio dilacerado, a morte é instantânea. Sua família se aproxima para inspecionar. Seu instinto ainda é o de acompanhá-la. Então, eles ficam pelas redondezas por algum tempo. O desespero e a fome novamente se impõem. Não foi em vão. Sua prole vai viver mais um dia. No mundo de 99 milhões de anos atrás, morrer de velhice era um privilégio.
Para a maioria dos animais, a maior chance era morrer violentamente, e foi assim que terminou a vida de Caroline. Cerca de 93 milhões de anos atrás, os carcharodontosaurídeos se extinguem na América do Sul. A linhagem de Caroline não deixou nenhum descendente para viver os últimos dias do Cretáceo. Lentamente, o papel que era desempenhado por eles passou a ser ocupado por outro tipo de dinossauro, os megaraptorídeos. Eles, com os abelissauros, foram os últimos carnívoros dominantes da era dos dinossauros na América do Sul. Mesmo assim, Giganotosaurus foi o maior predador que já viveu no nosso continente. Nenhum animal antes ou depois dele atingiu as suas proporções, e muito provavelmente jamais atingirá. Sua extinção continua sendo misteriosa, mas sua vida tem sido recuperada e entendida desde o seu descobrimento, graças a incontáveis cientistas que dedicaram parte de suas vidas à vida desse animal. As cenas que você acabou de ver foram feitas do zero pelo Lucas Mateus, diretor de arte do canal. Um agradecimento imenso a ele que trouxe esse animal de volta à vida. Obrigado também ao Salomão Neto por ajudar a renderizar algumas dessas cenas a tempo. Um agradecimento muito especial também para a Fábrica 3D, que imprimiu em plástico esses modelos incríveis para o nosso Giganotosaurus. Quem ficou interessado pode conhecer eles pelo link na descrição. O atendimento é sensacional e eles enviam impressões para o Brasil inteiro. Valeu, Fábrica 3D! Muito obrigado por acompanhar até o final. Considere se tornar um membro do canal e tenha uma boa vida.